Paz, irmãos. Peço que se coloquem de pé. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus, Senhor Jesus, te agradeço pela oportunidade, pela vida de cada irmão. E que a tua palavra seja uma semente no coração de cada um. E que eu não atrapalhe a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Podem se assentar e abrir em João 3, versículo 1 ao 3. João 3. Acharam? Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Amém. Então, todo ser humano ele nasce carnal. E o mundo espiritual é desconhecido para a mente desse ser carnal. E em 1 Coríntios 2,14 fala que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura. Então, para os nossos olhos carnais, a gente não consegue enxergar esse mundo espiritual de Deus. Só que esse mundo é mais real do que esse que a gente consegue enxergar. E, no princípio, antes de Adão e Eva pecar, antes deles caírem, não era dessa forma, porque Deus vinha conversar com eles, né? E o pecado acabou ocasionando isso. E hoje a gente tem que procurar, né, em oração, esse mundo espiritual. Nicodemos ele era um fariseu e ele decidiu se encontrar com Jesus, pois Jesus ele era muito falado pelo povo de Israel. E ele viu algo diferente em Jesus e ele queria ter sua própria experiência, né? Ele queria saber quem era Jesus. E Jesus ele fala sobre o batismo com Nicodemos, só que por ele ser uma pessoa carnal, ele não entendia. Ele associou o nascer de novo com voltar para a barriga de sua mãe. Só que algo despertou nele e ele queria entender isso. E Jesus ele fala sobre o batismo nas águas e o batismo no Espírito Santo. E o batismo nas águas é a morte do homem carnal para o nascimento do homem espiritual. E é sobre a novidade que Deus tem aos seus filhos, né? E que sem o batismo a gente não tem acesso às coisas de Deus. A gente não pode ver o reino de Deus. E Jesus ele também fala sobre o batismo no Espírito Santo, que quem não for batizado não pode entrar no reino. Em 2 Coríntios 1, 22, fala que Deus nos selou como sua propriedade, e o Espírito Santo que habita em nós é a garantia do que é por vir. Então, o Espírito Santo ele é a garantia da nossa salvação. Então, é o Espírito Santo que é Ele que nos convence do nosso pecado, é Ele que nos guia nessa nova vida em Cristo. E no versículo 8, Jesus fala que o vento sopra para onde quer. Você o escuta, mas não sabe para onde vai. E é assim que é a nossa caminhada com Jesus, né? A gente ouve o Espírito Santo e a gente obedece, né? A gente vai para onde Ele quer que a gente vai. E mesmo que às vezes a gente não sabe o destino assim certo, né, que a gente não prevê o futuro, né,
a gente confia nele. Em Salmos 37:5 fala: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele o fará. Então, é o Espírito Santo que nos dá o acesso a esse mundo espiritual. É só dessa forma que a gente consegue entender as coisas de Deus, é Ele que nos dá o discernimento. E quando nós ouvimos falar de Jesus, e nosso coração ele anseia conhecer esse Jesus. É algo desperta em nosso coração. E nós desejamos, a gente quer ter uma experiência com as coisas de Deus, com esse mundo espiritual, com os dons do Espírito Santo. Então, quando a semente do Evangelho é plantada em nós, no nosso coração, a gente quer saber quem é esse Jesus que tanto falam, né? Quando a gente recebe, assim, que a gente é desviado, por exemplo, a gente recebe de alguém uma palavra, a gente quer saber quem é esse Jesus que essa pessoa está falando. E se você continuar lendo sobre Nicodemos, em João 7:50, ele vai estar reunido com outros fariseus e ele questiona sobre a lei. Ele fala, como que a lei pode julgar um homem sem antes ouvi-lo? Então, esse encontro que ele teve com Jesus despertou algo no coração dele, né? Então, é o Espírito Santo que nos convence dos nossos pecados e a gente vê que a gente depende de Jesus. E, consequentemente, a gente se arrepende, né? E isso faz com que a gente deseje não viver mais essa vida que a gente está levando. A gente quer ter uma nova vida em Jesus. E isso faz com que a gente busque se batizar, né? Se batizar nas águas. E para ser um com Cristo e também com a igreja, né? E o Espírito Santo ele começa a habitar em nós e ele guia nessa jornada com Jesus até a volta dele. Ele nos dá o discernimento e ele age através de nós. Então, o novo homem espiritual ele anseia ter experiências com Cristo. E eu entendo que a experiência que a gente deve desejar ter com Cristo é fazer sua vontade. Porque nada vale a gente ter os dons, por exemplo, e não obedecer ao Senhor, né? A gente está fazendo por nada isso, né? Então, a gente tem que se fazer de servo e ele de Senhor. Amém? Peço que se coloque de pé. Vou fazer outra oração. Senhor Deus, Senhor Jesus, eu te peço que guie o caminho de cada irmão, Senhor. Que nos dê um coração de servo, porque você é o nosso Senhor. E que o Senhor nos guie nessa caminhada, que a gente não se desvie dos teus caminhos, Senhor. Em nome de Jesus, amém.